Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Eu quero nessa manhã compartilhar com os irmãos mais uma marca da Igreja Saudável, a marca de número 6, a membresia. Um assunto muito importante, mas que às vezes passa despercebido e nós não compreendemos por que fazemos parte de uma igreja, por que isso é tão importante na vida da igreja e do crente, do cristão. Então, vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ajude a caminhar por esse assunto tão importante, que é uma marca da Igreja Saudável. Abençoa-nos, Senhor Deus, clareia nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero compartilhar com os irmãos, então, algumas questões para a gente pensar hoje. A primeira questão é, por que muitos acreditam que podem ser cristãos sem serem membros de uma igreja? É possível? É possível que alguém seja um cristão sem que ele faça parte de uma membresia de uma igreja? Muitas pessoas, agora na pandemia, têm condição de voltar para a igreja, mas não querem voltar. Cada um tem sua razão. Mas antes disso, já existia esse problema. Muitas pessoas se diziam cristãos ou crentes evangélicos, mas essas pessoas, eles não faziam parte de uma igreja formal. Foram de igreja, cada um tinha suas razões para não fazer parte. Alguns foram menosprezados, humilhados, cada um tem o seu motivo. E essas pessoas tentavam tocar as suas vidas, ou tentam tocar as suas vidas, seguindo a Deus sem fazer parte da igreja. É possível que isso aconteça? Não é possível, e nós vamos ver nessa aula que não é possível que uma pessoa faça parte do reino dos céus e não faça parte da igreja local. Esse é um princípio. Por que é tão importante e tão fundamental ser membro de uma igreja? Nós vamos responder essa pergunta hoje. Qual o problema de ser membro? Bom, ou o problema de não ser membro? A falta de compromisso. Muitas pessoas não querem compromisso com a igreja, não querem compromisso com outras pessoas. Algumas não querem compromisso nem com o próprio Deus. Querem um compromisso do seu jeito, da sua maneira. Eles entendem que o seu jeito de servir a Deus é o correto, mas nós temos um jeito de servir a Deus, escrito nesse livro. Então, as pessoas que não se comprometem com a igreja, normalmente tendem a não se comprometer com o próprio Deus. Porque o comprometimento com a igreja é uma ordenança do próprio Deus. Em toda a Escritura fala sobre isso. O compromisso, o laço entre o povo de Deus, entre um e outro irmão. Isso está desde o começo da Bíblia e vai até o final. Então, muitas pessoas que não se comprometem com a igreja também não se comprometem com o Deus da igreja. Não é possível ter um compromisso com Deus sem ter compromisso com o meu irmão. O apóstolo João fala isso. A outra questão é o individualismo. Muitas pessoas querem fazer as coisas do seu jeito, sozinho. Não quer caminhar com o corpo. Talvez seja mais rápido caminhar sozinho do que com um grupo de irmãos. A pergunta é que para onde eu estou caminhando sozinho, né? E o que eu levo sozinho? Se eu caminho em grupo, eu consigo levar muito mais suprimentos do que caminhando sozinho. Mas muitas pessoas entendem que caminhar sozinho é melhor, tem menos problemas.
Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas não querem ser membros de igreja. O consumismo, muitas pessoas querem ser consumidores do evangelho. Usam o evangelho para o seu bem e não para o bem comum. Eu uso o evangelho para me beneficiar e não para beneficiar todo o corpo, todo o organismo. Outro motivo, outra razão, outro problema que dificulta a permanência dessas pessoas como membros de igreja é uma ideia anarquista, uma ideia de não ter que prestar satisfação para ninguém, de não se submeter a um governo, a mais um governo. Embora esse governo seja a representação de Deus na Terra, mas muitas pessoas não querem esse governo. E aí volta novamente a questão que quando a pessoa não se submete ao governo de Deus, através do homem, representado no ser humano, a pergunta é se ele se submete ao próprio Deus. Essa ideia dele de não submissão não estende diretamente ao próprio Deus através da sua palavra. Muito bem. O que é a membresia da igreja? A sexta marca de uma igreja saudável, a membresia da igreja, pode ser explicada de mais de uma maneira, mas é importante que o pastor Mark Dever coloque essa introdução à definição da igreja. A membresia é uma expressão da realidade espiritual que temos em Cristo, manifestada ou manifesta no amor pelos irmãos. Então, quando a pessoa faz parte disso, então a igreja, essa membresia, esse conjunto é uma realidade espiritual, é uma expressão de uma realidade espiritual. No caso, o reino de Deus se manifesta através da sua igreja. Essa realidade espiritual, nós temos ela em Cristo e é manifestada através do amor dos irmãos, ou pelo amor dos irmãos. É interessante que a Bíblia traz alguns termos para expressar essa ideia de membresia. Os mais importantes, família de Deus, edifício de Deus, corpo de Cristo. Eu gosto mais dessas duas expressões que estão em Efésios 2, 19, que fala da família de Deus, e 1 Coríntios 12, 27, que fala do corpo de Cristo. Vamos ler Efésios 2, 19? Olha só o que diz Efésios 2, 19, está projetado aí na tela. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Importância da membresia: membros da família de Deus. Bom, se a pessoa não faz parte da membresia de uma igreja, então ele é comparado ao filho pródigo, que deixou a sua família e saiu. Porque a igreja é uma família. É a família, não é uma família. É a família de Deus, espalhada pelo mundo todo. E os filhos de Deus fazem parte dessa família. A pessoa que entregou sua vida a Jesus Cristo, então ela faz parte da família de Deus. João capítulo 1 fala sobre isso. O Senhor Jesus dá poder de se tornar filho de Deus. Filho de Deus faz parte da família de Deus, a igreja. Então, fazer parte da membresia, fazer parte da família de Deus. Não faz parte da membresia, não faz parte da família de Deus. Olha o que diz, então, 1 Coríntios 12, 27. Também o texto está aqui. Aqui do lado, essa figura do corpo, ilustra muito bem a igreja, a função dos membros da igreja, essa membresia, que caminham juntos em direção ao reino de Deus, que virá na sua totalidade, mas que trabalham juntos também para manter o reino de Deus parcialmente aqui.
Então, os membros trabalham juntos nesse corpo. Vamos ler então, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Somos membros do corpo de Cristo. Nós juntos formamos o corpo de Cristo. Aí vem então a resposta, ou parte da resposta daquela primeira pergunta. É possível que alguém seja cristão, estando fora da igreja, não sendo membro? Vou dar um exemplo de um dedo. Bom, eu vou pegar esse dedo aqui e eu perco esse dedo, né, e fico então com 4 dedos nessa mão. Imagina que eu perdi esse dedo, então fico com 4 dedos só nessa mão. Se eu perdi esse dedo, o sangue não circula mais por esse dedo. Os nutrientes não circulam mais por esse dedo. Então esse dedo morre. Está morto. Mas e o corpo? O corpo não morre. As células do corpo vão fechar esse ferimento. A minha mão pode ficar deficiente, pode não ter a mesma eficiência, mas a minha mão continua viva. Os outros dedos estão vivos porque estão no corpo, fazem parte do corpo. Então não é possível que a pessoa não seja membro, não faz parte da membresia de uma igreja e continue sendo crente, cristão, cidadão do céu. Não é possível, porque não faz parte do corpo. Então, a sua fé vai diminuindo, diminuindo, e até que ela se integre de novo no corpo, para que o sangue de Cristo circule por todo o corpo e reavive esse membro novamente. Muito bem. Como que acontece a membresia de uma igreja? O batismo. O batismo é o meio pelo qual a pessoa se ingressa na membresia da igreja. Ele começa com a pregação do evangelho. Aqui embaixo, nós podemos observar o processo da membresia da igreja, como que funciona esse processo da membresia da igreja. O ingresso disso, aceitação do evangelho, a pessoa aceita a palavra do evangelho, ela entende que é pecadora, que precisa se arrepender, ela se arrepende disso, e aí ela é batizada, e então ela começa a fazer parte da igreja. Atos 2, 41 e 42 nos dão uma ideia muito boa sobre a entrada e a permanência do membro na membresia do corpo de Cristo. Do lado tem uma foto ilustrativa. Foi uma foto que foi tirada do Cauã no batismo dele e ficou linda essa foto. Então quis colocar como foi quando o Cauã começou a fazer parte da membresia. Ele já tinha 16 anos, mas ainda não fazia parte da membresia. Então ele tomou essa decisão que todo crente deve tomar. Talvez você ainda não faça parte da membresia e precise tomar essa decisão de se batizar para fazer parte do corpo. Senão você é apenas um organismo que se beneficia do corpo e às vezes até beneficia o corpo, mas não faz parte dele. Então o batismo é o que ingressa. Olha o que diz Atos 2, 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Foram batizados. Aceitaram a palavra e foram batizados. Então, e depois acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O corpo é acrescido, a membresia é acrescida a partir dessa aceitação do batismo, dessa confissão pública de que foi aceita a palavra de Cristo e trouxe arrependimento ao coração. O batismo, ele é o símbolo da nossa união com Cristo e também com o seu corpo, nossos irmãos. Ele simboliza isso. Muito bem. Atos 2,
41 fala do ingresso, da chegada, né? Como que existe a união, como que a pessoa entra no corpo, na membresia. Atos 2:42 vai falar como que a pessoa se mantém no corpo, na membresia. É tão importante como chegar. Se a pessoa não perseverar, esse batismo não vai ajudar muita coisa. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Então, a primeira coisa para que a pessoa viva na membresia e da membresia é a doutrina. Perseverar na doutrina dos apóstolos. A palavra. É no corpo que essa palavra se mantém viva através do ouvido, da leitura, da conversa. Outra coisa, a comunhão. No versículo 46 desse mesmo capítulo, ele fala que tomavam suas refeições de casa em casa. A comunhão, coisas em comuns. A igreja tem coisas em comuns. No partir do pão. No partir do pão é a ceia do Senhor, que é o terceiro aspecto aqui dessa manutenção de viver como membro do corpo. E a ceia do Senhor, ela traz esse aspecto que a pessoa se mantém viva e ligada no corpo através da ceia. A ceia é um símbolo, mas também é uma realidade. Tem aspecto futuro e também aspecto do presente. E através das orações, a figura ilustra os irmãos segurando as mãos uns dos outros. E uma coisa fantástica, extraordinária, é a oração dos santos. A coisa maravilhosa é ter alguém que ore por nós. Esses dias eu estava numa situação muito difícil no meu trabalho, bastante angustiado, e pedi oração no grupo dos presbíteros, e rapidamente um irmão já me respondeu: estou orando por você, vai dar tudo certo. E realmente, independente do resultado, saber que tem um irmão que intercede junto do Pai por mim, isso me traz segurança, me traz tranquilidade, me traz paz para fazer o que eu preciso fazer. Muito bem. As duas ordenanças que o Senhor deixou para a entrada no corpo, na membresia, para a manutenção da membresia. Só duas. O batismo e a ceia do Senhor. Muitas pessoas menosprezam o batismo, querem fazer parte do corpo sem se batizar. Não faz parte do corpo. É preciso que se batize com aceitação do Evangelho. Talvez você tenha sido batizado quando foi criança. Eu fui batizado quando criança, quando bebê. Mas eu não aceitei o Evangelho quando era criança. Aceitei quando adulto. Então fui batizado consciente do que eu estava fazendo. Então comecei a fazer parte do corpo, da membresia. A permanência na igreja, ela é testemunhada pela igreja através da ceia. É pela ceia que a liderança da igreja sabe quem está ativo no corpo. E ela é testemunhada em toda a terra. Então, um crente aqui, ele pode levar uma carta da igreja daqui para a Espanha, para a Inglaterra, para a Itália. Ele é recebido no corpo lá. Ele faz parte do corpo de Cristo, em qualquer lugar do mundo. Muito bem. Então, o que define a membresia da igreja? O que define a membresia da igreja são 4 aspectos. A aliança, a confirmação. Os irmãos podem me acompanhar aqui, na coluna que está à sua esquerda. A aliança, a confirmação, a supervisão, reunir e submeter. Então, esses 4 pilares sustentam, então, essa definição de membresia. Aliança é um acordo solene entre o crente e a igreja. Então, existe esse acordo, uma solenidade através do batismo e da ceia. A confirmação
da fé dos seus membros. Isso acontece através da ceia. A liderança e os membros, eles exortam e ensinam e admoestam uns aos outros. Isso é a supervisão. O discipulado acontece pela igreja e através da igreja. Essa organização que faz isso, que é a supervisão dessa manutenção dos crentes. Reunir e submeter. O crente se compromete a não deixar de congregar e ser discipulado na sã doutrina. Ele se compromete a fazer isso. Isso define a razão da membresia, o que é ser membro de uma igreja. Esses são os pilares. Aliança, uma aliança solene, formal, a confirmação através da sua vida na igreja e da ceia, a supervisão dos líderes e também de um membro com outro membro, e se reunir e submeter à liderança da sua igreja local. Será bíblica uma membresia formal? Os irmãos pensam sobre isso? Será que isso é bíblico? Será que não é bíblico? Me atrapalhei aqui um pouquinho. Só um minutinho. Então, será bíblica? Desde o início, o Senhor deixa claro a separação do seu povo com os outros povos. Isso tem acontecido ao longo de toda a Bíblia. O Senhor sempre fez separação. Então, lá em Gênesis 2, Deus coloca o Adão lá no jardim e aí ele diz para Adão para que ele vigie, para que ele guarde o jardim. Então faz uma separação. Bem, então nós vemos desde o princípio que Deus estabeleceu uma separação entre o seu povo e o povo. Gênesis 2 mostra isso, quando Deus fala para Adão guardar o jardim. E criou um jardim para ele, não é? Depois, em Gênesis capítulo 17, Deus estabelece a circuncisão com Abraão, fazendo separação. Povo circuncidado e povo não circuncidado. Então, uma separação. Um povo dentro do povo. Depois, Israel e as demais nações. Está em Êxodo, capítulo 19, Deuteronômio 9. Também em Romanos 9 fala sobre isso. Deus fez separação. Propriedade exclusiva de Deus é Israel. Meu povo, eu serei o seu Deus. E você será o meu povo. Então, Deus sempre fez separação. Depois, outro fato muito interessante é de Noé e a sua família, que está em Gênesis, capítulo 9, mas também em Hebreus 11 e 1 Pedro 3, versículo 20, fala sobre isso. E Noé e sua família entraram na arca e Deus selou a arca. Então ficou a humanidade fora e Noé e sua família dentro. 8 pessoas foram salvas. Então Deus fazendo separação. Então esse princípio da igreja ser diferenciado e separado do mundo é desde o início do relato bíblico. Depois, 1 Pedro 2, versículos 9 e 10, Pedro vai dizer que a igreja é raça eleita, nação santa,
propriedade exclusiva de Deus. Novamente, essa separação. Então, a igreja realmente ela é um povo separado e essa organização formal, isso é desde o princípio do Antigo Testamento e permanece durante todo o relato do Novo Testamento. Muito bem. Agora, o que eu faço com tudo isso que eu aprendi sobre a igreja, a membresia da igreja? Porque ser membro do corpo. Então, aqui a gente vê a ilustração do corpo, novamente, cada um com seu membro e um cooperando com o outro membro. Então, vamos ler esses textos para entender na vida prática o que eu devo fazer. Então, o que eu faço com tudo isso que eu aprendi? Então, primeiro, eu sou chamado para amar. Isso está em Romanos 12. Vamos então abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículos 13 a 16. Romanos 12. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 12, versículos 13 a 16. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, eu sou chamado para amar. A membresia é feita de amor. Aqui fala de compartilhar as necessidades do santo. Você tem feito isso? Tem compartilhado as necessidades do santo? Tem abençoado aqueles que têm te perseguido dentro da membresia? Às vezes sem querer, né? Tem abençoado os irmãos? Tem chorado com os que choram? Sofrido com aqueles que estão sofrendo? Então, meu irmão, essa é a função da membresia. Chorar com os que choram. Ser cordial, né? Compartilhar, praticar a hospitalidade. Você tem recebido as pessoas na sua casa? Tem feito refeições com elas? Agora está complicado, né? Mas e antes da pandemia? Será que eu gostei da pandemia porque eu não preciso visitar ninguém? Que ninguém precisa me visitar para conhecer a minha vida, saber dos meus defeitos? Ou fazer coisas que não me agradam e dizer coisas, verdades que eu não quero ouvir? Praticar a hospitalidade. Sou chamado para amar. Isso é uma marca de uma igreja saudável. Membresia saudável é chamada para amar. Também sou chamado para acolher. Romanos capítulo 15, versículo 7. Romanos 15, versículo 7. Romanos 15, 7. Olha o que diz. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Nós somos chamados para acolher. Eu sou chamado para acolher. Como você tem acolhido as pessoas que vêm a você? Pessoas que vêm à sua casa, pessoas que vêm à sua família. Às vezes, um membro da minha igreja ou de outra igreja entra na minha família, mas ele não é recebido, não é acolhido pela minha família. Eu tenho um laço de sangue, pelo sangue derramado na cruz, e tenho um laço familiar com essa pessoa. Mas às vezes eu não aceito essa pessoa como meu parente, como uma pessoa que vai fazer parte da minha família, ainda de forma indireta ou não.
Às vezes um próprio parente da minha casa, um irmão, um primo, um tio, que faz parte da minha igreja ou de outra igreja, mas eu não acolho essa pessoa na minha família. Um genro, uma nora, como você tem acolhido essas pessoas? Também sou chamado para cuidar. A membresia é chamada para cuidar. Está em 1 Coríntios 12, 24 e 25. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 24 e 25. 1 Coríntios 12, 24 diz assim: Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros. Você tem cuidado dos irmãos? Será que nessa pandemia difícil eu tenho o trabalho de pegar o telefone, ligar para alguém, fazer uma chamada de vídeo? Pode ser que esse cuidado que você tenha faça muita diferença para alguém que você nem imagina que esteja precisando do seu cuidado. Faça isso. Efésios 4, 31 e 32 fala que eu sou chamado a perdoar. Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias. Bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Somos chamados a perdoar. Quantas vezes os irmãos nos fazem coisas que nos magoam, nos chateiam, e nós não perdoamos? Isso não pode existir na igreja. Uma igreja saudável, na sua membresia, não existe mágoa, existe perdão. Somos chamados a perdoar um ao outro, como Cristo, como Deus em Cristo nos perdoou. Esse é o exemplo. Como Deus em Cristo te perdoou, você deve perdoar o seu irmão. Isso é prática da membresia. Colossenses 3,13 fala da suportar uns aos outros, dar suporte um ao outro. E Hebreus 10:24 fala de encorajar o irmão. Você tem feito isso? Tem amado? Recebido? Tem acolhido as pessoas na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho? Você tem acolhido? Parentes que entraram na sua família, você tem acolhido? Cuidar, você tem ligado para alguém, procurado saber como está? Irmãos que perderam o emprego? Perdoar. Você tem perdoado pessoas que te magoaram, que disseram coisas que você não gostou? Ou você está remoendo isso ainda hoje? Isso não pode fazer parte da membresia do corpo. Tem dado suporte aos irmãos no que eles precisam, encorajado os irmãos. Então, se eu faço parte da membresia, faço parte do corpo, então eu sou chamado para cumprir, pelo menos, essas 7 características, esses 7 chamados que Deus chama o seu povo para a membresia. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Uma honra muito grande servir ao Senhor, trazendo a palavra dele, e que o Senhor abençoe o domingo dos irmãos e que possamos nos encontrar em breve, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.